Cuspes e Perdigotos é o segundo livro da trilogia assinada por Mika. Ela abre a sua casa e conta um pouco sobre a sua vida e obras. Mika é um nome artístico ou um alter ego que você utilizou para escrever seus livros? Mika, na verdade, é o meu apelido. Desde criança, meu pai só me chama de Micaela. E aí, como eu estudei desenho gráfico, eu acabei indo para um nome com uma grafia que é de K e H, que era um pouco menos latina, como ter o meu nome como Michele Jorge, que seria Michele Jorge, nos Estados Unidos, que era onde eu estudava. Eu anotei até aqui. Você é atriz, designer e escritora. Como que foi sua trajetória para surgir cada uma dessas profissões na sua vida? Eu sabia que eu ia estudar alguma coisa relacionada a artes, porque eu sempre fui ligada a desenho, estudei fotografia, comecei bastante cedo, com 14 anos, então eu sabia que provavelmente seria alguma coisa ou visual ou de comunicação, porque eu venho também de uma família de comunicadores. E quando eu fui para a faculdade, eu não sabia se eu ia estudar fotografia, ou ilustração, ou pintura, ou desenho, não sabia exatamente o que, e acabei, depois de várias voltinhas, estudando design gráfico, porque eu não sabia usar o computador. Achei que era mais fácil profissionalmente eu me colocar. No design gráfico, eu acabei trabalhando numa agência de publicidade, percebendo que eu gostava do design editorial, que juntava ilustração com fotografia e texto, que eram as três coisas que eu gostava mais fazendo revista. E acabei indo para revista, para editora, sempre junto com texto, aprendendo muito com um dos meus chefes, diretor de redação, que me ensinava a editar. Então o texto sempre teve ali paralelo. No design, eu fiz um livro sobre cinema, que era dos bastidores do filme do Ensaio sobre a Cegueira, né, do Cegueira, do Fernando Meirelles, do Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. E aí, lendo sobre, né, fazendo o livro, fazendo o design do livro, eu fui percebendo que o ofício de ator podia ser aprendido. Porque todos os meus amigos atores nasceram atores. E eu sabia que eu não tinha nascido atriz. Quando eu li que, peraí, tem preparação de atores para não atores, eu falei, isso é um ofício que pode ser interessante na segunda metade da minha vida. Porque eu já sei o que eu fui nessa primeira metade. Ser outras pessoas como atriz, se for uma coisa que possa acontecer, poderia ser bem interessante. E aí comecei a pesquisar cursos de teatro, de atuação, e fui fazer o curso técnico de teatro. Então, a escrita sempre esteve presente. Quando eu trabalhava em revista, eu fiquei durante 3 anos na maior editora na época, com uma revista de moda internacional, e a sensação que eu tinha é que eu estava ficando cada dia mais burra dentro daquela editoria. E aí eu procurei um curso de uma oficina criativa de escrita e leitura, para que eu pudesse, durante o almoço, estar mais estimulada com outras leituras, outros assuntos, e fiquei durante 10 anos nessa oficina. E lá, por semana, eu escrevia contos que deram origem a essa trilogia, que era um livro só. Foi sua escolha fazer uma trilogia ou da própria editora? Não, isso foi uma ideia da editora Raiz, da Rosane Peçanha. Primeiro eu fiz uma grande tentativa, com muitos autores, frustrada de tentar entrar numa grande editora. A maioria das respostas que eu tive foi ou de não ou nada. E aí eu resolvi ir para o caminho das independentes, e por uma matéria de jornal eu cheguei numa editora no Rio de Janeiro que não podia mais pegar nenhum livro independente, que me indicou a editora Raiz, com quem eu estou hoje. Conheci inclusive a Rosane em São Paulo no meu lançamento. A gente fez tudo online mesmo antes da pandemia. E a Rosane, quando ela leu o meu livro, esse apunhado, né, de contos que eu tinha feito nessa oficina durante os 10 anos, alguns dentro, alguns ficaram fora, ela falou, você tem 3 livros, eu acho que é uma trilogia. Eu acho que quando você coloca o seu livro numa editora, né, eu acho que você tem que confiar na crítica da pessoa. Então, quando ela enxergou essa trilogia, eu falei, peraí,
né? Eu quero que ela critique, que me dê novas ideias. Então, vou confiar e vamos nessa trilogia. E está sendo ótimo porque eu estou conseguindo ter contato com o texto continuamente nesses últimos anos. E o próximo, que deveria ter sido esse ano, fica para o ano que vem. Felipe subiu ao terraço para tomar sol na pele amarelada, sempre acompanhado, claro, de seu enfermeiro guarda-costas, uma vez por semana. Na primeira vez que o vi de relance, não pude deixar de reparar. O corpo já parecia o de um senhor de idade avançada, curvado, flácido, com aquela gordura abdominal típica de quem vai sofrer um ataque cardíaco. Os cabelos eram ralos. Os chinelos arrastavam algo debaixo deles. Chutava pedrinhas? O pescoço já alcançava o ângulo de 90 graus, mantendo seus olhos apontados para o chão, quase numa corcunda. É muito interessante que quando a gente começa a ler seus livros, a gente tem a impressão de que está lendo um diário. Eu gostaria de saber se essa aproximação com o leitor, essa sensação, você acredita que seja a sua assinatura na literatura? Então tem duas coisas. Assinatura na literatura, eu acho um presunçoso para eu falar de mim mesma, porque eu acho que eu estou muito no comecinho ainda da escrita, né? Estou engatinhando aí nesse lugar e achando a minha voz e como que eu escrevo. Eu acho que o que tem de muito pessoal, quase diário, é que eu realmente eu coloco as minhas impressões de coisas da vida, né? Inclusive de temas que são um pouco dentro dos contos que são ficcionais e que tem elementos de realidade, elementos de ficção. Eu coloco também a minha visão de várias coisas, às vezes até um pouco delicadas, né? Como suicídio, tem uma parte que fala sobre isso. E aí eu não sei, tem um amigo meu que falou, eu tô no segundo conto e eu fico pensando, gente, eu preciso viver porque você parece que já viveu tanto. Então as pessoas têm essa sensação de que tudo se passou comigo, nem tudo se passou. Tem histórias assim, tem um personagem que é uma mistura de 3 personagens que apareceram na minha vida e virou um, que pode parecer que é alguém que eu estive muito presente junto e não estive. Então tem essa mistura. Mas de qualquer forma, eu acho que tem uma característica que é muito pessoal, que realmente você parece que você está conversando comigo, ou com a escritora, ou com aquela voz que está te jogando palavras para você ler. Ser escritora para você era algo muito distante, ou você já convivia com amigos, amigas que eram escritores? Não, eu venho de uma família de pai jornalista, então eu cresci dentro de redação, brincando dentro da redação do Estadão, e uma mãe que trabalhava numa editora, tinha uma editora de revistas, fazia parte de publicidade, mas também a gente sempre dentro de redação e tal. Eu acho que quando a gente está em famílias de comunicadores, né, a comunicação, seja por escrito, seja por atuação, ou por arte, gráfica, o que seja, acho que já fica com a gente, né? Já cresce com a gente na vida. O que você acha que o leitor ele consegue acessar nele, transformar nele, que apenas o livro concede isso ao leitor, nenhuma outra arte concede? Eu acho que só na leitura você consegue criar com o seu repertório o que está sendo descrito, né? Um filme, um teatro, você dá para a pessoa as imagens. Um quadro, você dá para a pessoa as imagens. Um livro, você dá para a pessoa as palavras. E com essas palavras, o leitor cria uma sensação e cria uma imagem. E isso é muito pessoal, ninguém nunca vai conseguir ter a mesma interpretação de um texto como uma outra pessoa. Né? Então acho que isso é muito particular da leitura. No decorrer do seu livro é citado sobre drogas, sobre sexo, e muitos dos textos vão ao encontro da desconstrução daquela mulher bela, recatada e do lar. Você acredita que você, como mulher na literatura, ainda se vê muito subestimada e que a mulher na literatura é vista sempre como mulher só escreve para mulher? Olha, bela, recatada e do lar, graças a Deus eu nunca serei, e eu acho uma pena que as mulheres se coloquem nesse lugar, né?
Eu acho que tem um espaço muito grande ainda para as mulheres em todas as áreas profissionais para se colocarem. Na literatura, um espaço enorme. Ainda é um mercado que a gente lê poucas mulheres, né? Eu citei vários autores, eu acho que eu citei 2 mulheres. Né? Então a gente tem muito menos escritoras, muito menos referência, né, de mulheres escritoras. Mas eu acho que eu espero que as próximas gerações cada vez mais tenham voz. Porque você escrever é você ter voz. A mulher está ainda na busca da voz. 2021 é uma loucura. Né? E aí a voz na escrita é uma outra voz que ainda tem que ser colocada. Tem o mercado, tem todas as questões. Então eu espero que as mulheres fiquem cada vez menos belas, recatadas e do lar e sejam cada vez mais potentes nas suas criações. Nos 2 livros publicados da trilogia, o leitor ele tem acesso a 2 textos, sempre no final de cada livro, em inglês. O porquê disso? Eu estudei numa escola americana e fiz faculdade fora, que eu acho que nos Estados Unidos, que eu acho que foi uma grande formadora de quem eu sou hoje como mulher, como pessoa, etc. E como os textos têm várias referências a coisas passadas nos Estados Unidos, eu pensei no começo, quando eu estava escrevendo, em talvez lançar fora do Brasil. E assistindo um documentário da Globo News sobre tradutores no Brasil, eu vi 2 tradutores e uma tradutora chamada Alison Entrekin, que eu achei ela incrível, que ela que fez Cidade de Deus e ela que faz todas as traduções de todos os livros do Chico Buarque. E eu me apaixonei pelo jeito que ela falava da tradução dela, do trabalho, do processo de escrita dela, que é de tradução. E fui atrás dela e me apresentei, falei que eu não era uma escritora, que eu fazia uma oficina, mas que eu escrevia, que é o não se assumir como escritora, e se ela podia ler os meus textos e escrever. E aí ela me respondeu, foi muito sincera, que ela escolhia já o que ela queria traduzir, mas que ela leria. E falou que queria traduzir. E aí ela falou, olha, como você é uma nova escritora, você ainda tem que se lançar no mercado, vai ficar muito caro se você fizer o livro inteiro, então eu sugiro que você faça 6 contos e tente uma grande editora. E aí ela fez a tradução de 6 contos, portanto cada um dos livros tem 2 contos no final, para eu entender como que ele se comportava, mesmo eu falando inglês fluentemente, para entender como ele se comportava em outra língua, né? Se ele funcionava, se era um texto universal ou se era um texto muito local. E eu acho que funcionou, né? Viu, o que você deseja conquistar ainda para se sentir realizada como escritora? Eu acho que uma disciplina maior de escrita pontuaria para mim talvez que eu tenha realmente me tornado uma escritora. Para finalizar, você é uma pessoa muito realizada, profissionalmente, na vida pessoal, mas se você pudesse voltar no tempo, ser a sua melhor amiga, amiga da Mica menina que nem sonhava em ser nenhuma dessas profissionais que você é, qual conselho você daria para ela? Tem vários conselhos. Primeiro, que é uma coisa que já mudou com as gerações de hoje, que a gente antes achava que não podia, era feio você sair de um trabalho, você não ficar 3, 5 anos numa empresa, porque isso mostrava que você não era uma pessoa confiável, né? E hoje é assim, as pessoas ficam 3 meses e saem 6 meses, então isso é uma coisa muito boa que eu falaria para aquela garota daquela geração, que você pode sim tentar coisas novas. E uma coisa que eu acho que é muito importante para todo mundo é que a gente tem que saber que a gente não precisa ser o melhor em nada, que a gente pode errar e que pode fazer não tão bem feito, mas que fazendo as coisas a gente descobre se a gente consegue fazer. Se não fizer, não tem nem como saber se a gente faz ou não. E no meu caso, eu gosto de experimentar muitas coisas diferentes profissionalmente, né? A gente conversou sobre não ter uma carreira que seja uma subida, né? E às vezes a gente tem uma carreira que são coisas laterais que a gente vai experimentando e que não tem um caminho específico que tenha que ser feito na vida, né? A gente pode experimentar várias coisas sem medo de errar. Eu acho que é isso. Obrigado, Mi, por ter me recebido aqui. Obrigada.